A conquista de Roma, em 1870, foi o desfecho simbólico e estratégico de um longo processo de unificação que envolveu guerras, revoluções e intensa diplomacia. Desde a proclamação do Reino da Itália em 1861, Roma era considerada o destino final e inevitável do projeto nacional italiano. No entanto, a cidade permanecia sob o controle dos estados pontifícios, protegidos por uma guarnição francesa enviada por Napoleão III, que desejava manter a influência católica e evitar o confronto com o papado. A presença francesa impedia qualquer avanço italiano sobre Roma sem gerar um conflito internacional de grandes proporções. A situação mudou drasticamente com a eclosão da Guerra Franco-Prussiana em julho de 1870. Napoleão III, diante da ameaça prussiana, liderada por Otto von Bismarck, retirou suas tropas de Roma para concentrar seus esforços na frente de batalha. Isso deixou o Papa Pio IX praticamente desprotegido, criando uma oportunidade única para o governo italiano, sob Vittorio Emanuele II e o primeiro-ministro Giovanni Lanza, avançar sobre a Cidade Santa. A decisão de tomar Roma não foi imediata. Houve tentativas de negociação com o Vaticano, propondo que Roma se tornasse parte do Reino da Itália com garantias de autonomia espiritual ao Papa. Contudo, Pio IX recusou qualquer compromisso que implicasse a perda do poder temporal da Igreja. Para ele, o papado não poderia submeter-se a uma autoridade laica sem comprometer sua missão divina. Diante do impasse e da oportunidade política criada pela guerra em França, o governo italiano decidiu agir militarmente. Em 20 de setembro de 1870, tropas italianas comandadas pelo general Raffaele Cadorna marcharam sobre Roma. A resistência papal foi simbólica e breve. A muralha da cidade foi rompida na Porta Pia, marco que se tornaria icônico para os nacionalistas italianos. Após poucas horas de combate, os estados pontifícios capitularam. A entrada triunfal das tropas italianas selou a unificação territorial da península, quase uma década depois da proclamação oficial do Reino da Itália. A população romana, em sua maioria, recebeu os soldados italianos com entusiasmo contido, mas havia também setores que temiam as represálias do Vaticano ou não se identificavam com o nacionalismo secular. Para legitimar a anexação, foi realizado um plebiscito em outubro de 1870, que teve resultado esmagadoramente favorável à incorporação de Roma ao Reino da Itália. Embora houvesse denúncias de manipulação, a consulta foi suficiente para fornecer uma aparência de consenso popular à ação do governo. Com a tomada de Roma, o governo italiano declarou a cidade capital do reino, transferindo definitivamente a sede administrativa de Florença. Essa decisão tinha forte valor simbólico. Roma era a antiga capital do Império Romano e do mundo cristão ocidental. Para os nacionalistas italianos, a cidade representava a unidade histórica, cultural e espiritual da Itália. Figuras como Giuseppe Garibaldi e Giuseppe Mazzini viam na conquista de Roma não apenas um ato político, mas a realização de um sonho civilizacional. No entanto, a conquista de Roma também inaugurou um período de conflito aberto entre a Santa Sé e o Estado italiano, conhecido como a Questão Romana. Pio IX, sentindo-se prisioneiro em seu próprio palácio, recusou-se a reconhecer a autoridade do novo governo sobre os antigos estados pontifícios. Em resposta, o parlamento italiano aprovou a Lei de Garantias, 1871, que assegurava a inviolabilidade do Papa, uma dotação financeira e o direito de manter relações diplomáticas com outros países. O Papa, no entanto, rejeitou a lei, considerando-a uma imposição unilateral. A partir daí, os papas passaram a se autodenominar prisioneiros do Vaticano e exortaram os católicos a se absterem da política italiana. Essa separação entre Igreja e Estado enfraqueceu temporariamente o catolicismo político na Itália e gerou tensões que perdurariam até o Tratado de Latrão, de 1929, firmado entre Benito Mussolini e o Papa Pio XI, que criou o Estado do Vaticano como entidade soberana e reestabeleceu relações diplomáticas entre a Igreja e o governo italiano. A conquista de Roma
consolidou o projeto do Ressurgimento, mas também revelou os limites da unificação italiana. Apesar de territorialmente unificada, a Itália ainda enfrentava profundas divisões sociais, econômicas e culturais. O sul do país continuava marginalizado. A Igreja estava em oposição aberta ao Estado, e os ideais republicanos de Mazzini haviam sido suprimidos por uma monarquia constitucional com bases conservadoras. Mesmo assim, o dia 20 de setembro de 1870 entrou para a história italiana como o dia em que a unidade nacional se completou no mapa. A partir daquele momento, o Reino da Itália podia reivindicar não apenas a totalidade do território peninsular, mas também a herança milenar de Roma, que passou a servir de símbolo tanto do passado glorioso quanto das promessas de um futuro unificado e moderno.